Mario Kart Tour vira jogo para maior de 18 anos no Brasil. Motivo? Lei Felca. A Nintendo vai precisar mexer no hardware do Nintendo Switch 2 em 2027. Motivo? Uma lei na União Europeia. E falando de GTA 6 para o console, os rumores voltaram à tona quando o CEO da Take-Two abriu a boca para falar da Nintendo. Bora falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui agora. Simbora. Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, que é a casa da Nintendo do Brasil. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E antes de começar a falar sobre os assuntos, galera, queria deixar um recado para vocês maneiro, que é sobre a Insider, que é parceirona aqui do canal. O recado é bem rápido, galera. Amanhã vai rolar uma ação de 10% off para pagamento no Pix. Então vou deixar aqui na descrição o meu link, que já tem um cupom de desconto aplicado, para você garantir cupons de desconto no site da Insider para adquirir as roupas maravilhosas da Insider, que eu sempre uso e recomendo para vocês. E vai ter uma mega ação aí de 10% no Pix, mas é só amanhã, no dia 24 de março, pode ser o dia que você esteja vendo esse vídeo aí. Se você perdeu a data, não tem problema, vai com o link aqui na descrição que você vai ter outros descontos usando o meu link e o meu cupom Digplay. Beleza, galera? Bora falar do assunto? Vou transicionar a tela aqui para vocês. 1, 2, 3 e... Estamos aqui no site Canal Digplay, galera, digplaynews.com ou canaldigplay.com. Vamos começar com a matéria do Mario Kart Tour, galera, que é a mais polêmica. Do que se trata essa matéria? Bom, Mario Kart Tour passa a ser classificado para maiores de 18 anos devido à Lei Felca. Quando você vai lá no... Aqui é o print, o meu print, eu tirei esse print lá da Play Store, dentro da loja virtual do Android. Para você baixar lá o jogo, tem essa classificação de 18 anos. Quando você clica nela, compras online, inclui itens aleatórios. Então esse é o motivo do porquê Mario Kart Tour está para maior de 18 anos agora. E o que levou essa mudança? A lei conhecida como ECA Digital, tá? Na verdade ela é conhecida como Lei Felca, mas na verdade é a Lei 15.211 de 2025, chamada ECA Digital, tá? Ela entrou em vigor no dia 17 de março. Com isso, várias empresas precisam se adaptar a essa lei. Resumidamente, quais são os principais pontos da lei, tá? E esses pontos principais eu peguei na inteligência artificial do Google. Eu não tive tempo de ler a lei na íntegra, não é tão grande assim, mas é muito juridiquês, eu não consegui parar ainda para ler ela, mas eu pedi para o ChatGPT fazer um resumo para mim, a inteligência artificial do Google fez resumo para mim, e elas basicamente falam a mesma coisa, tá? Que é o quê? Verificação de idade. É necessário agora, é obrigatório que as plataformas tenham algum tipo de análise de verificação de idade. Não pode ser apenas a autoafirmação, ou seja, você ir lá dizer que é maior de idade, tá? Tem que ter algum outro método para poder fazer essa verificação. Pode ser leitura facial, pode ser algum tipo de documento que você vai colocar no sistema, não sei, tá? Lembrando que a lei também, ela enforça a LGPD, né? Então todo dado que for colocado do menor ou do responsável daquele menor naquele site, naquele serviço, tem que ter a proteção dos dados daquela pessoa, né? Lei de Proteção de Dados, LGPD, tá? Além disso, supervisão parental, né? As contas de usuários menores de 6 anos devem ser vinculadas a um responsável legal, permitindo o controle de tempo de telemonitoramento, né? Para quem não tá muito ligado do que é isso e acompanha a Nintendo, o Switch e o Switch 2 tem um aplicativo de controle parental, que é exatamente isso. Você pega uma conta Nintendo de menor de idade, você vincula a uma conta Nintendo de maior de idade, e esse aplicativo de controle parental consegue fazer o controle de tudo que esse usuário menor de idade vai fazer no Nintendo Switch. Desde definir só 1 hora de jogo, 2 horas de jogo, se vai poder jogar jogos maior de 18 ou não, quais jogos pode jogar ou não. Então assim, a Nintendo já preparou o Switch e o Switch 2 muito bem para isso, tá? E aqui eu já respondo uma pergunta para vocês. Isso vai impactar, essa lei Felca vai impactar o Switch ou o Switch 2 de alguma forma? Não, justamente por isso, porque a Nintendo tem esse controle. E vai ter mais informações do porquê agora no próximo tópico. Combate à exploração. Proíbe a monetização de conteúdo sexualizado ou que abuse da exposição de menores, além de limitar loot boxes, caixas de recompensas em jogos. Então assim, a maioria esmagadora de impacto que está acontecendo nas empresas e jogos e por causa dessa lei é por causa disso aqui. É por causa de loot box. E é onde o Mario Kart Tour se enquadra. Porque o Mario Kart Tour tem
itens aleatórios, tem compra de itens aleatórios, que são as loot boxes. Isso está presente dentro de Mario Kart Tour. Então esse aqui é o motivo principal do porquê Mario Kart Tour virou 18+. Porque o método de monetização de Mario Kart Tour é loot box, que é você pagar para poder aleatoriamente ganhar alguma coisa. É quase como se fosse um cassino virtual. É quase como se você estivesse colocando na mão da sua criança um jogo do Tigrinho, só que dentro de Mario Kart Tour, tá? Então loot box, que é uma coisa horrorosa, é uma forma de monetização horrorosa já para adulto, imagina para criança se viciar nesse tipo de transação monetária, né? Sem contar que várias, não só a questão de loot box, mas a questão de acesso sem controle nenhum de criança em jogos, várias vezes teve vários casos de cartões estourados de pais, que menor de idade vai lá, pega sem consentimento do pai, e da mãe, do pai, compra um monte de coisa de FIFA, talvez de Mario Kart Tour ou de outros jogos, e estoura o cartão do pai, e várias vezes é muito difícil conseguir o reembolso disso, tá? Enfim, mais pontos aqui da Lei Felca. Fim da publicidade comportamental. Fica proibido usar dados de comportamento para direcionar anúncios a crianças e adolescentes, ou seja, sabe aquele negocinho que tu vai lá e pesquisa carro, compra carro, sei lá, 2016. Aí você entra no Web Motors e vê lá aqueles carros que tem para vender e aí você vai ficar passando uma semana recebendo propaganda de carro. Esquece isso para conta infantil e adolescente, tá? Isso não pode ter. E responsabilização das plataformas. Empresas são responsáveis pela segurança dos menores e pode sofrer penalidades como multa e suspensão de atividade. Então, as empresas são responsáveis por ter esse controle, na verdade, de conceder esse controle para os pais, né? E caso não conceda esse controle ou permita que de alguma forma exploração aconteça contra menor, as empresas são responsáveis por isso, tá? E aí lembrando que essa lei Felca ela passou assim de uma forma muito rápida por causa de um vídeo que o Felca fez, né? Esse é o nome, a lei Felca, por causa do influenciador Felca, né? Ele fez um vídeo de 50 minutos explorando o quanto era fácil e o quanto as crianças estavam expostas a qualquer tipo de exploração, seja monetária, sexual, né? Enfim, vários tipos de exploração que ficou claro, nítido, isso saiu em várias notícias, saiu em grandes mídias, enfim, e por isso que o Congresso se sentiu pressionado a passar essa lei e essa lei entrar em vigor. Porém, devido a alguns impactos dessa lei, existe uma ideia legislativa aberta a fim de suspender a lei, alegando que ela cria muitas exigências que aumentam custos e burocracias para os cidadãos, empresas e desenvolvedores de tecnologia, além de impor mecanismos amplos de vigilância digital. A ideia também diz que revogação seria a fim de preservar a liberdade digital. Eu discordo com esse final aqui, tá? Eu acho que hoje a liberdade digital coloca as crianças em risco, seriamente em risco. E aqui é um papo para quem tem filho, para quem tem filha, tá? Aqui é um papo para quem sabe os perigos da internet quando você coloca na mão de uma criança ou adolescente. Todo mundo tem um celular hoje em dia. Toda criança e adolescente tem um celular hoje em dia. Cabe aos pais, obviamente, fazer o controle de tela. Cabe aos pais, obviamente, monitorar o que as crianças estão consumindo. Só que os pais não conseguem monitorar isso 24/7. É impossível. Então, se as empresas tiverem esse controle parental, ou então se as empresas exigirem que os pais aprovem cada transação ou cada forma de monetização, isso já é um facilitador que a criança não vai conseguir fazer aquilo ali e vai ter que pedir autorização do pai para poder fazer. E aí nesse momento dessa autorização, o pai vai ter um controle maior para poder conseguir bloquear a criança estar exposta a esse tipo de coisa. Cara, tem muita coisa na internet que a criança está exposta e que as plataformas digitais precisam bloquear esse tipo de coisa. Precisam ajudar e auxiliar para que as crianças não fiquem mais expostas a tanto perigo que existe na internet. Eu fui exposto a muita coisa na internet. Meus pais não faziam a menor ideia do que eu estava sendo exposto. Antigamente, na minha época de internet, eu tenho 39 anos, então acessei a internet 98, 99, anos 2000. Cara, não tinha um mínimo controle. Qualquer tipo de crime digital, principalmente na questão de criança e adolescente, e até mesmo na questão de exploração sexual infantil, era facílimo de conseguir achar. Às vezes você recebia sem você querer.
Fora as pessoas assediando crianças, várias vezes em chat de internet, maiores de idade iam vir falar comigo, assediando, pedindo coisa. Então assim, isso era muito fácil de acesso na minha época. Hoje é um pouco mais complicado, mas ainda é pior. Por quê? Porque antigamente, só quem tinha acesso era que tinha um computador em casa, via internet de escada, alguma coisa assim. Hoje, tá na palma da mão de qualquer um. De fácil acesso. Fácil acesso. Antigamente a barreira era a tecnologia, era o dispositivo. Na minha época nem todo mundo tinha computador, nem todo mundo tinha internet, nem todo mundo tinha acesso a isso. Hoje todo mundo tem um celular, todo mundo tem um tablet. Toda criança tem um celular, toda criança tem um tablet. Então assim, o acesso à criança hoje é muito mais fácil. O acesso a um conteúdo proibido é menor, é mais difícil, né? Mas o acesso que os exploradores e abusadores têm à criança é muito maior. Inclusive de monetização exploratória, né? Então assim, eu acho que realmente é uma coisa que tem que ser feita. Se a lei está certa ou não, se a lei é muito rigorosa ou não, não sei dizer, não é minha praia isso. Mas que é necessário que tenha um controle, é. Porque nossas crianças são mega expostas na internet. E as plataformas que são responsáveis por causar essa exposição precisam ajudar o governo, precisam ajudar aos pais nesse controle. Então alguma coisa tinha que ser feita. Foi feita. Foi o melhor dos mundos? Não sei. Pelo visto tem alguns efeitos colaterais. Precisa ser lapidado. Agora não pode deixar de existir. Suspender a lei e acabar com ela é ruim. Porque ter a lei é um passo importante. E não é uma coisa que está acontecendo só no Brasil. Por exemplo, tá na matéria do canal Digplay News, eu não mostrei pra vocês. Eu vou até transicionar de novo aqui pra poder mostrar pra vocês. Não é a primeira vez que isso ocorre. Mario Kart Tour foi banido na Bélgica exatamente pelo mesmo motivo. Tá? Então, na Bélgica, o Mario Kart Tour não é habilitado para baixar, justamente por causa de loot box, tá? É só um exemplo, tá, galera? E a Europa em si, ela tem um controle de internet muito maior do que a gente aqui no Brasil. Isso pode ser que aconteça para outros países em breve. Beleza, galera? Esse é o assunto. Espero que tenha esclarecido muita dúvida de vocês quanto a esse ponto, porque realmente é uma parada meio complicada. No link do canal do site Digplay News tem, na matéria tem os links para a lei e para tudo que eu falei aqui. Tem 3 fontes lá, tá? Você consegue acessar diretamente. Bom, bora mudar de assunto e voltar para o site Digplay News e vamos falar sobre a Nintendo precisar mudar o Switch 2, passar por uma revisão de hardware por causa de uma lei na União Europeia. Como funciona isso, tá? O Nikkei, o jornal japonês Nikkei, foi ele que publicou isso. Não é algo que a Nintendo já publicou oficialmente, tá? Não é uma notícia de fato oficial, mas o que acontece? A União Europeia, ela passou uma lei, ela aprovou uma lei que vai entrar em vigor em 2027 de defesa do consumidor, tá? Qual é a lei? A lei é que as empresas precisam facilitar o reparo de produtos eletrônicos que utilizem bateria, como celulares e videogames, tá? E aí, com isso, o Nintendo Switch 2, ele teria que passar a ter um formato de bateria removível dele. Como é que hoje você remove? Você tem como trocar a bateria do Switch 2? Tem, você tem que abrir ele todo. E aí a bateria ela é encaixável, você consegue tirar e colocar ela. Mas você precisa abrir o console todo. Isso é um trampo danado se você não tem conhecimento de manutenção de videogame, de eletrônica, etc. Vai ser difícil para você fazer em casa, você não vai conseguir fazer sozinho. Sem contar que as ferramentas são ferramentas complexas e específicas para esse tipo de console. A lei diz que tem que ser facilitado o acesso. Ou seja, 4 parafusinhos ali, tira, troca a bateria. É basicamente isso, tá? Qual é a nota da Nikkei? Vamos ler a nota da Nikkei na íntegra aqui, traduzida por inteligência artificial, beleza? A Nintendo implementará o direito ao reparo para o seu console Nintendo Switch 2 com o objetivo de reduzir seu impacto ambiental. Não apenas isso. Primeiramente, em conformidade com a legislação da União Europeia, a empresa modificará o design para permitir que os consumidores substituam facilmente a bateria do console. No futuro, caso a conscientização dos consumidores sobre o direito ao reparo aumente no Japão e nos Estados Unidos, a empresa poderá adotar medidas semelhantes, tá? E aí, aqui fica um adendo que eu coloquei na matéria. No Brasil, nós não temos uma legislação que obrigue a bateria dos aparelhos a serem removíveis. Apenas
que as fabricantes forneçam assistência técnica e uma garantia ao suporte, um suporte e garantia contra defeitos num tempo razoável, tá? E o Switch 2 ele tem isso, né? Para acessórios tipo Joy-Con e Pro Controller, 3 meses. Para o console em si, 1 ano. Beleza? Garantia DIL4B, autorizado oficial da Nintendo aqui no Brasil. Então, galera, vai ter que passar por uma revisão de hardware. Lá na União Europeia, pelo menos, vai ser necessário que o Switch 2 tenha a bateria removível a partir de 2027, tá? A Nintendo não anunciou isso oficialmente ainda, mas é um grande risco da Nintendo fazer isso para todo mundo. Se ela vai mudar o console, a não ser que fique muito caro, ela faça consoles especificamente para aquela região. Se não, ela vai passar a fazer isso para todo mundo. Não faz sentido ela ficar fazendo um aparelho X e Y por causa de uma lei na União Europeia, se isso não impacta nada, e vai que os outros países comecem a adotar essa lei também, e ela já tá pronta, já tá preparada para isso. Beleza, galera? 2 leis que impactam a Nintendo de forma diferente. Uma do Brasil e uma da União Europeia. E agora a gente vai falar dele, o queridinho, o mais esperado de 2026, GTA 6. Transicionando a tela novamente para o canal digplay.com, digplaynews.com, 1, 2, 3 e... CEO da Take-Two diz que Nintendo está indo muito bem e reacende rumores de GTA 6 no console Nintendo Switch 2, tá? Strauss Zelnick, CEO da Take-Two, né, empresa que é dona da Rockstar. Rockstar é essa que é desenvolvedora de GTA 6, foi recentemente entrevistado por Christopher Dring, do The Game Business, tá? A pergunta foi sobre a ameaça que Roblox estaria fazendo em cima da Take-Two. Assunto completamente aleatório e a gente não tá nem aí pra isso, né? E aí o Christopher Dring mencionou que alguns acreditam que ele represente uma ameaça para a Nintendo, Roblox, né? Por isso que tá perguntando sobre a ameaça para Take-Two. Aí o CEO, o Strauss, falou o seguinte de forma descontraída: a Nintendo também está indo muito bem. Tipo, está indo muito bem. Não acho que você vai ver um jantar beneficente para a Nintendo tão cedo, ou seja, precisando de ajuda de alguém, né? Tipo, o drama da Nintendo perdeu tudo, está morando de aluguel, né? Aquele meme. Com isso, o assunto GTA 6 voltou à tona e os rumores de GTA 6 voltou à tona. E aí, Reese Rayleigh, também conhecido no Twitter como Kiwi Talks, também conhecido como já ter vazado algumas coisas que aconteceram, voltou a mencionar o rumor de GTA 6. E como é que ele voltou a mencionar isso? O que acontece? Esse cara tem uma fonte, e essa fonte, que é lá da Índia, disse pra ele que o Nintendo Switch 2 vai receber a GTA 6 simultaneamente com as outras plataformas. E ele mesmo não acredita nisso. E ele fez uma aposta com essa fonte dele dizendo que se não acontecer, essa fonte tem que pagar o jantar pra ele. Aí o que ele falou no tweet dele? Olha só. Ele deu uma zoada no cara, né? Os voos para a Índia já estão reservados para junho. Tudo indica que vou ganhar meu jantar luxuoso com minha fonte da Rockstar sobre GTA 6 para o Switch 2. Minha fonte, que já acertou várias coisas, vem dizendo que há meses que GTA 6 chegará no mesmo dia para o Switch 2, o que eu achei um completo absurdo, questionei. Mas ele manteve a posição, então agora temos essa aposta. A Rockstar tem até o início de maio para anunciar a versão de Switch 2. Caso contrário, eu ganho. Vou postar fotos de jantar, com certeza. E deu uma risadinha, né? Então, assim, voltou à tona esse rumor. É engraçado, porque ele não acredita, mas ele mesmo diz que a fonte dele já acertou outras coisas, né? Então a fonte dele é quente, mas dessa vez ele não tá acreditando na própria fonte. E a gente vai saber em maio, que é o prazo que eu acho que a Rockstar tem pra poder para poder anunciar de fato se o GTA 6 vai sair. Em junho não vai, ou se ele vai ser adiado, né? Acho que é por isso que ele deu esse deadline aí, essa data corte em maio. Beleza, galera? E se você tava se perguntando por que estão falando de GTA 6 no Nintendo Switch 2, agora de novo, é por causa disso. Tranquilo? Esse é o vídeo, galera. Foi um pouco longo, mas é que tinha muita notícia aí pra trazer acumulada pra vocês. Curtiram? Dá aquele like maneiro, inscreve no canal se não é inscrito, me segue nas redes sociais, @canal de no Twitter, no X, Instagram e no Threads. Pagar mais barato em jogos Nintendo, consoles Nintendo, né? Lançamentos com mais de R$100 de desconto.
canal de ofertas no WhatsApp e no Telegram. Link na descrição. E não se esqueça, 10% no Pix Insider, tá? Amanhã, dia 24 de março, link na descrição, que aí você vai somar os 10% do Pix, mais o cupom do Digplay, mais os descontos do site, e você consegue roupas Insiders bacana, num preço bacana, né? Pra você salvar tempo do seu dia a dia, com roupas que desamarrotam no corpo, controle de odor e são bonitas demais. Ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, fui, um abraço!